Na nossa entrevista de hoje, nós estamos aqui com a advogada Evani Barbosa, já está aqui nos nossos estúdios para falar sobre o motivo de muita expectativa para trabalhadoras e trabalhadores contratados pelo regime de consolidação das leis do trabalho, CLT. Eu estou falando do 13º salário, uma garantia de todos os empregados CLT e que garante aquele reforço no orçamento em um momento em que os gastos aumentam, né? Fim de ano, tem as festas de fim de ano, tem também a renovação de matrícula das escolas, tem uma série de gastos extras com material escolar e outros gastos também, então é sempre um período de realmente aumento no orçamento das famílias. A doutora Evani já está com a gente aqui. Bom dia, doutora. Obrigado por conversar com a gente aqui no Jornal Estadual. 13º é um momento esperado por muitos trabalhadores, né? A gente vai tentar esclarecer e tirar dúvidas aqui nesse momento. Seja bem-vinda. Bom dia, Oscar. Bom dia a todos que estão nos escutando aqui hoje. Com certeza, o 13º salário é um assunto que deixa todo mundo animado quando chega nessa época do ano. É muito pertinho do Natal, inclusive, também é conhecido como gratificação natalina. E aí já garante um presentinho de Natal de todo mundo, deixa todo mundo muito animado. Também guarda uma reservinha para o próximo ano, que vem, como você bem falou, as despesas com escola, material escolar e também questão de imposto, né? IPVA, IPTU. Então, assim, é muito importante. É um direito assegurado, é obrigatório para quem é CLT. Então, assim, é um motivo que gera muita expectativa e também muita felicidade para os trabalhadores, né? Doutora Evani, vamos começar explicando como é que é a composição do 13º salário. O que é uma questão quase que óbvia, né? O 13º salário do ano, ainda que o ano só tenha 12 meses. Mas como é que é composto esse 13º salário e o que é que faz dele existir para que o trabalhador possa receber nessa fase final do ano? Então, o 13º ele pode ser pago em parcela única até dia 30 de novembro, ou ele pode ser pago em duas parcelas, que pode ser de 1 de fevereiro a 30 de novembro a primeira parcela e a segunda até 20 de dezembro. Essa parcela ela vai ser calculada com base das remunerações do trabalhador durante ao ano. Se, por exemplo, ele começou, ele já está na empresa desde janeiro, em novembro e dezembro a base de cálculo dele vai ser calculado durante todo o ano. Então, essa remuneração, se for variável, ela vai receber de acordo com o que ele recebeu durante os meses ao longo do ano. Por exemplo, durante o 13º, ele vai refletir as verbas salariais, que são horas extras, adicional noturno, gratificações, nesse sentido que são verbas salariais. Muito bem. Esse valor do 13º, ele pode ser pago em duas parcelas, como a senhora estava falando. Exato. E a primeira parcela é onde incidem todos esses descontos, impostos. A segunda parcela ela é livre disso. Como é que é essa composição? A primeira parcela, ela não incide nenhum desconto, como INSS e imposto de renda. Mas já na segunda, esses impostos vão incidir. E essa primeira parcela, ela deve ser pago até o dia 30 de novembro. Muitos empregadores aí, instituições, empresas, podem ter feito esse pagamento ao longo do ano, né? Contanto que a primeira parcela seja paga até 30 de novembro. Exatamente, Oscar. A primeira parcela ela pode ser paga de 1 de fevereiro a dia 30 de novembro e a segunda até dia 20 de dezembro. Esse pagamento só pode se estender em dezembro se tiver alguma previsão na CCT da categoria. Vamos lá, vamos começar agora pela parte dos problemas, porque, enfim, é o que gera muita dúvida do trabalhador. Trabalhador que não recebe o 13º salário, ou pelo menos não recebeu até o dia 20 de dezembro, o que é que ele tem que fazer, com quem que ele tem que reclamar, como é que ele conversa para resolver isso, porque é um direito. Com certeza, ele pode procurar a direção da empresa para conversar e garantir o seu direito, ou ele pode procurar um advogado especializado para ingressar na justiça e receber o que é seu por direito. Muito bem, sempre lembrando que é importante tentar primeiro conversar com o seu empregador diretamente, né? Com certeza. Vamos explicar essa questão do cálculo do FGTS também, doutora, que é uma dúvida que surge bastante. O 13º, ele gera algum impacto no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Gera sim, o FGTS ele vai ser calculado com base também no 13º recebido pelo trabalhador. Muito bem, tá aí. Existem algumas propostas legislativas em discussão que podem alterar o 13º salário nos próximos anos. A gente tem visto aqui
essa semana uma discussão muito grande em cima da escala de trabalho dos trabalhadores, né? Esse é um assunto que certamente vai ser debatido bastante aí nessa reta final do ano. Mas e em relação ao 13º? Existe alguma coisa em discussão, algum tipo de mudança, algo que possa afetar o 13º do trabalhador? Oscar, não, porque o 13º está previsto como um direito social do trabalhador na Constituição Federal. Então, para você alterar uma cláusula que é cláusula pétrea na Constituição Federal, é um longo caminho, então, por enquanto, é irretocável. Doutora, que outros pontos assim importantes destacar do 13º que geram dúvidas do trabalhador e que são sempre importantes serem lembrados? Oscar, uma dúvida frequente é, por exemplo, auxílio maternidade. Eu vou estar recebendo o 13º também, então quando você está gozando do auxílio maternidade, você vai estar recebendo normalmente o seu 13º. Vai ser calculado com base também no período que você vai estar de licença. Aqueles trabalhadores que não têm um ano exatamente de trabalho na carteira assinada, vamos supor que o trabalhador tenha sido contratado em julho, em agosto, como é que é a composição do 13º, porque ele vai ter direito, todavia, né? Você até explicou aqui no comecinho um pouquinho, quem está o ano inteiro recebe o salário integral, mas quem não está o ano inteiro com a carteira assinada, quem é um empregado recente, por exemplo, como é que ele pode calcular aí o 13º salário dele? Ele vai calcular de forma proporcional. Se ele está 6 meses na empresa, ele vai calcular de 6 a 12. A gente chama de... Cada mês a gente chama de avos para fazer o cálculo. Então, ele vai estar calculando aí 6 12 avos, por exemplo, se ele entrou em junho. E é importante também que a partir do 15º dia do mês já conta como um avo completo. Então, a partir do 15º ele já pode fazer o mês completo aí para receber. Ou seja, se ele trabalhou o ano inteiro, de janeiro a novembro, dezembro, ali ele vai receber o 13º, o salário dele integralmente. Isso, exatamente. 12 avos, não é isso? Se ele trabalhou 4 meses, 5 meses apenas do ano, ele pega o salário dele, divide por 12 e aí vai ter uma... 5 dozeavos, nesse sentido. 6 dozeavos, 4 dozeavos. Muito bem, é isso. Você, minha amiga, meu amigo que nos ouve nesse momento, você tá ansioso para receber o seu 13º salário, tá com as contas apertadas? Doutora, é importante também esse cuidado com o 13º salário para colocar as contas em dia, né? Com tem certeza. As contas extras que aparecem, mas tem aquelas que estão atrasadas também, e aí o 13º chega para quem sabe dar um alívio aí para as famílias, Exatamente. né? Todo o planejamento financeiro nesse sentido é muito bom e muito importante, porque é uma gratificação, é um benefício, é um direito, mas é sempre importante todo mundo ter consciência, né, de que tem que ter uma educação para utilizar desse benefício da melhor maneira. Reforçando, doutora, para a gente encerrar aqui, o 13º salário, ele é um benefício previsto na CLT, portanto, direito para aqueles que são trabalhadores contratados dentro do regime de consolidação das leis trabalhistas, certo? Exatamente. Na Constituição, na CLT, em lei específica, ele está previsto, é um direito garantido. Todo trabalhador que tem sua carteira assinada no regime CLT, ele tem direito a receber essa gratificação. Caso não, a empresa pode responder até por multa administrativa perante os órgãos fiscalizadores. Essa multa pode ser bem pesada, doutora? Dependendo da quantidade de empregados que a empresa tem, pode sim. Doutora, aquelas pessoas que não estão trabalhando via CLT, mas têm algum tipo de vínculo formal, elas teriam, de alguma forma, como negociar aí um pagamento de 13º? Então, essa negociação seria diretamente com quem está contratando o prestador de serviço, nesse caso. Não sendo obrigatório, teria que estar previsto em contrato. Muito bem. É isso aí, nós conversamos aqui com a doutora Evani Barbosa, que é advogada associada do CMRD Advogados, é pós-graduanda em Direito e Processo do Trabalho Previdenciário, falando um pouco pra gente aqui sobre o benefício do 13º salário. Reforçando, doutora, as datas. 30 de novembro é o pagamento da primeira parcela, é o limite para o pagamento da primeira parcela para aqueles que optaram por pagar em 2 vezes, certo? Exato. E 20 de dezembro é a data limite para o pagamento ou da segunda parcela
ou do pagamento integral do 13º? Não, o pagamento integral ele só pode ocorrer até de 30 de novembro, se for em parcela única. A não ser que esteja previsto na coleção coletiva da categoria a extensão do pagamento em parcela única até dezembro. Mas, caso não esteja essa previsão na CCT, o pagamento de parcela única é feito até 30 de novembro. 30 de novembro, muito bem. Então, isso varia de empresa para empresa, de empregador para empregador. Tem empregador que define, inclusive, alguns em acordo com os próprios trabalhadores em pagar o 13º em 2 vezes. Isso pode ser feito em vários períodos ao longo do ano, até 30 de novembro. Para quem definiu assim, o pagamento da primeira parcela até 30 de novembro, a segunda parcela 20 de dezembro. Quem decidiu pagar o 13º de uma vez só, o dia limite é 30 de novembro. Então tá bem pertinho da turma ter dinheiro extra na conta, né? Muito bem, doutora Evani, muito obrigado pela sua disponibilidade. Seja bem-vinda. Obrigada.